Pessoal, meu nome é Vitor Martins Santoro, eu sou enfermeiro, pós-graduando em cardiologia hemodinâmica, pesquisador em políticas públicas e formação dos profissionais de educação pelo GIP-4 da Universidade Federal de Viçosa, leciono disciplina de ciências na Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova e hoje iremos falar sobre a importância da agenda de educação continuada permanente para a manutenção de boas práticas assistenciais. Eu costumo brincar com os meus colegas de profissão, sempre que a gente está com alguma problemática ali que precisa de alguma interferência, precisa de ser resolvido, não há nada que não possa ser mudado por meio da educação continuada permanente. Só que antes de entrar de fato no que é educação continuada permanente, falar da agenda, eu trouxe essas duas frases aqui para a gente fazer uma analogia sobre como que a preocupação em garantir as boas práticas assistenciais, eles existem desde os primórdios dos cuidados em saúde. A Florence, que foi a primeira enfermeira reconhecida pela ciência, considerada a mãe da enfermagem moderna, ela já dizia: talvez pareça estranho iniciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Hipócrates também, considerado o pai da medicina, já dizia: primeiro não cause dano. Então, garantir as boas práticas assistenciais é intrínseco à nossa profissão, seja enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia, nutricionistas, enfim, toda a equipe multidisciplinar. Só que precisamos também relembrar dos aspectos históricos e legais no que tange a educação continuada e permanente. Quais foram as primeiras políticas envolvendo o SUS, envolvendo também o processo de capacitação da equipe em saúde. E a gente precisa voltar lá em 2004, que foi quando foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Um ganho imenso para o SUS. Por quê? Essa política ela traz como os objetivos norteadores a identificação das necessidades de formação e de desenvolvimento dos profissionais de saúde, também mobiliza os gestores dos diferentes níveis, tanto atenção primária quanto secundária e terciária, sobre o investimento nessas duas formas de capacitação, tanto educação continuada quanto permanente. Propõe também políticas e estabelece algumas negociações entre os entes federados sobre a necessidade de formação e desenvolvimento dos princípios do SUS. Articula e estimula também transformar as práticas do cuidado em saúde, formula políticas públicas e desenvolvimento também de formadores e formuladores dessas mesmas políticas, porque às vezes a política ela já está inserida, mas é preciso avaliá-la e reformulá-la, justamente para fortalecer a capacidade docente e discente. Estabelece também a pactuação e a negociação entre os atores que envolvem o Sistema Único de Saúde e também estabelece relação de cooperatividade, porque a partir do momento que eu insiro uma agenda de educação na minha instituição, nós chamamos de corresponsabilidade o que vai acontecer a partir daquele momento. Porque eu sou corresponsável com a minha equipe, sou corresponsável com a prática assistencial e sou corresponsável com o bem-estar do meu cliente, do meu familiar, da comunidade, ou seja, do contexto social em que ele está inserido. E, puxando a sardinha para o lado da enfermagem, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que aprovou o Código de Ética dessa categoria, traz como direito, pelo artigo 6º, que o enfermeiro ele tem como direito aprimorar seus conhecimentos técnicos científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais. E o que essa resolução, né, esse código de ética, quer dizer nesse artigo 6º? Que a partir do momento que o enfermeiro ele tem direito de aprender, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, isso culmina, consequentemente, qual é a justificativa? Em um cuidado holístico. É tão difícil, né, a gente falar, será que eu vou conseguir alcançar o cuidado holístico? Realmente um desafio, mas é possível, a partir do momento que eu tenho conhecimento tratado. E como deveres,
estimular e apoiar a qualificação, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento intelectual da minha equipe e também aprimorar os conhecimentos técnicos científicos, porque a área de ciências biológicas e da saúde, assim como diversas outras áreas também, mas falando especificamente das ciências biológicas e da saúde, é muito dinâmico. Toda hora sai uma resolução, uma pesquisa mais atual, e a gente precisa estar atento a isso, para mudar as nossas práticas profissionais, as nossas condutas, rever algumas técnicas. Então, isso é muito importante. O enfermeiro ele tem como dever estar atento ao que há de mais novo no mercado. E quando a gente insere esse assunto, muita gente acha que educação continuada e permanente é a mesma coisa, sinônimo, mas não são. São, sim, importantes, têm, sim, o mesmo poder de impacto transformador, mas há uma diferença entre o que é educação continuada e o que é educação permanente. E isso que eu vou desmistificar aqui, o que é cada uma. A educação continuada, pessoal, eu costumo falar que nada mais é do que o nível de escolaridade. Ou seja, quando o meu colaborador terminou a graduação, está inserido no mercado de trabalho, a partir do momento em que ele faz uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, isso que é educação continuada. Ou seja, está atrelado ao nível de formação do profissional em questão. É importantíssimo porque, a partir do momento em que eu invisto em educação continuada, eu tenho uma aquisição sequencial e acumulativa de conhecimento técnico-científico. Isso vai trazer o quê? Um embasamento científico, uma mudança da concepção da minha prática do cuidado com mais força, com mais ênfase. Da mesma forma que a educação permanente também faz. Só que a educação permanente, ela está atrelada àquele aprendizado no ambiente de trabalho. Ou seja, quando eu insiro um treinamento, quando eu insiro um curso, um treinamento em loco, dentro da minha equipe, dentro do meu processo de trabalho. Deve acontecer em horário resguardado, ou seja, entre o horário de serviço do meu colaborador e ele se baseia, a educação permanente se baseia na aprendizagem e na possibilidade também de transformar as práticas profissionais. E deve sim ser mais viva, né? Reativar esse espaço ali de ambiente de educação dentro das empresas. É uma realidade que acontece? É, mas poderia acontecer com mais ênfase, se essa agenda estivesse mais ativa. E, consequentemente, iremos falar como construir uma agenda de educação continuada, para a gente conseguir realmente intercalar entre educação continuada e educação permanente dentro ali do ambiente de trabalho. E quando a gente fala na educação, seja ela continuada ou permanente, nós temos quatro atores importantes, que chamamos de quadrilátero de formação. É necessário que haja atuação desses quatro entes. A gestão, né, que é a liderança, deve reconhecer sim o poder transformador da educação, para que, a partir do momento que a gestão tem essa noção, acredita na educação, eu consigo adotar esses mecanismos dentro da minha empresa. O ensino, ou seja, o processo de conhecimento, processo de aprendizado, o controle social, ou seja, a participação desse ensino, desse aprendizado, na mudança da minha prática assistencial de fato, e o serviço, que vai ser o cenário onde que vai ocorrer, de fato, a minha transformação, onde eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E tudo isso, pessoal, esses quatro pilares, eles são importantes, porque a partir do momento que eles estão em consonância, é possível refletir a realidade posta e também superar os problemas e, consequentemente, qualificar as minhas ações, que vai permitir com que a minha prática seja mais próxima do ideal, se não o ideal. E quais são as vantagens, então, da educação continuada e permanente? Inúmeras. Como não dá para falar de todas, eu elenquei três aqui principais vantagens. Mas antes disso, gostaria de falar sobre as práticas assistenciais no nosso processo de trabalho. Toda prática assistencial
nós temos as fragilidades, que é o que a gente quer mudar, e também nós temos as potências, né? A gente tem, sim, aquilo que é cultura da instituição benéfica, aquilo que a equipe faz muito bem, aquilo que a equipe é referência, e também a educação continuada e permanente deve atuar, sim, nas potências, porque a partir do momento que eu foco só nas fragilidades, eu esqueço do que a minha equipe tem de bom e, consequentemente, eu vou deixando de lado, vou empurrando com a barriga, vulgarmente falando. E isso é uma perda imensa. Por quê? Se a equipe ela não é valorizada com o que ela tem de melhor, ela vai deixando essas práticas com o tempo, e aí eu vou ter dois problemas. A potência vai virar fragilidade. Então, eu tenho sim que nortear a minha educação continuada sempre para a potência e para a fragilidade. E quais são as vantagens, então, os benefícios de fato? A qualificação e o aperfeiçoamento do processo de trabalho, a melhoria do acesso, da qualidade e da humanização nas prestações de serviços. Por quê? O processo de educação continuada e permanente trabalha também as relações interpessoais e, consequentemente, a bioética envolvendo os serviços de saúde. E também leva ao fortalecimento dos processos de gestão político-institucionais do SUS. Então, fica muito mais fácil eu colocar em práticas os princípios e diretrizes do SUS quando eu tenho o processo de ensino, aprendizado ativo no meu ambiente de trabalho. E como que eu faço, então, para ter uma agenda de educação continuada e permanente? Não é simplesmente chegar e colocar cursos, enfim. Não. Para eu saber como que vai acontecer, eu preciso dessas etapas para inserir de fato uma agenda. Não fazer nada pelo senso comum, pelo achismo, e sim por uma prática baseada em evidências científicas. Para eu conseguir fazer isso, tem algumas etapas que eu devo seguir. Quais são elas? Primeira coisa, o diagnóstico situacional, identificação dos problemas, tomada de decisão, implementação e avaliação. Vou falar de cada uma dessas etapas em específico. O diagnóstico situacional, costumo falar que é a etapa mais importante. Ela é a etapa onde eu vou visualizar como ocorre meu fluxo de trabalho, como ocorre a dinâmica da minha equipe, como ocorre o trabalho. E ele é um processo de coleta, de tratamento e de análise de dados importantíssimo, porque ele vai traçar um diagnóstico daquelas potências e daquelas fragilidades. Eu só percebo isso se eu fizer o diagnóstico situacional. E esses dados, eles são oriundos da participação coletiva dentro do meu cenário, onde que eu quero mudar. Então, se é um hospital, eu vou fazer o diagnóstico situacional dentro do hospital. Se é atenção básica, eu vou fazer dentro da minha unidade básica de saúde e também envolto, né, do território. Enfim, o diagnóstico situacional, ele ocorre no local do estudo. E também ele é considerado uma das ferramentas mais importantes da gestão. E quando utilizada ao nosso favor, é possível delimitar os problemas, traçar as ações e definir os resultados. Normalmente, utiliza-se muito o diagnóstico situacional na atenção primária, que eu sou fascinado, porque a partir do momento que o enfermeiro, né, trazendo a sardinha de volta para o lado da enfermagem, o enfermeiro, como coordenador da atenção primária, quando ele puxa esse gancho do diagnóstico situacional, ele sabe de tudo que acontece ali no território. Então, para ele atuar na promoção da saúde, vai ser muito mais fácil, porque ele vai ter um diagnóstico, ele vai saber toda a sua população distrita. Então, consequentemente, as ações dele vão ser pautadas especificamente da realidade daquela população. Ou seja, vai ser um tratamento, né? Uma ação de saúde muito mais personalizada, mais próximo do que a gente chama de cuidado holístico. Então, a partir do momento que eu percebo o que está acontecendo, que eu faço esse diagnóstico situacional, que eu observo, eu delimito, sim, os problemas. Ou seja, já sei das fragilidades e das potências. E, em sequência, eu vou identificar esses problemas. Mas o que é um problema? O problema, pela literatura, é definido nada mais do que a diferença do status quo, ou seja, aquela situação inadequada, para uma situação ideal possível, ou seja, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que é preconizado, aquela prática assistencial mais próxima da ciência.
E esse problema, ele tem que ter implicação direta e ou indireta no serviço de saúde. Por que eu trouxe esse tópico aqui? Às vezes nós pensamos em problema só quando está ali, né? Em fato do cuidado direto com o paciente, da assistência direta. E a gente esquece da parte administrativa. Às vezes, quem está na ponta cuidando do cliente, às vezes não tem problema nenhum. Mas e a gestão, que é o cuidado indireto? Então, um problema na gestão, consequentemente, vai repercutir na qualidade do serviço prestado diretamente ao meu paciente. Então, levar em conta os problemas tanto da parte administrativa quanto da parte assistencial. Porque não existe assistência sem administração, sem gestão, da mesma forma que não existe gestão sem assistência. Aí, identifiquei os meus problemas. A partir disso, eu vou fazer o processo de tomada de decisão. Essa parte, ela requer tempo e ela requer principalmente trabalho em conjunto. Porque eu vou fazer, neste momento, a combinação de soluções para o problema. Ou seja, eu já reconheço o problema. Eu já sei onde ele acontece, que eu fiz o diagnóstico situacional. Agora eu preciso reunir com o meu quadrilátero de formação. Então, eu preciso, dentro do meu serviço, envolver a gestão, propor o ensino e, consequentemente, verificar o que isso vai resultar ali no meu controle social. Só que não adianta eu pensar em nada mirabolante. Eu preciso de ver a viabilidade do processo, no processo de tomada de decisão, para eu conseguir fechar a agenda de educação continuada permanente, para que eu consiga, na próxima etapa, implementar uma ação. Para isso, eu preciso verificar o recurso financeiro, material, né, humano, ou seja, a disponibilidade do meu colaborador, enfim, isso tudo. O tempo que eu vou gastar, tanto para educação continuada quanto para educação permanente, o custo-benefício. Será que se eu investir nesse tópico em específico que eu estou querendo implementar, eu vou alcançar o resultado? Ou será que tem uma outra forma, com um custo menor, que eu vou almejar esse resultado, essa meta que eu quero? E a resolutividade, ou seja, eu vou conseguir resolver ou não? Na dúvida, volte a pensar em outras hipóteses. Então, a partir do momento que eu fiz essa discussão com o meu quadrilátero de formação, verifiquei a viabilidade e achei uma solução, eu devo, o quê? Implementá-la. A educação continuada, a empresa tem o dever, sim, de investir em pós-graduação, mestrado, doutorado. Só que eu devo também levar em conta qual foi seu setor, gasto, tempo, né? Eu preciso de algo imediato. Se eu preciso de algo imediato, talvez a educação continuada vai me proporcionar a longo prazo, não de imediato, porque uma especialização, mestrado, doutorado demora. Mas, da mesma forma, eu preciso de ter especialistas, eu preciso de ter mestres, eu preciso de ter doutores dentro da minha instituição. Porque isso vai legitimar as minhas práticas assistenciais, principalmente em setores especializados, como cardiologia, hemodinâmica, oncologia. Eu preciso de ter na atenção primária um especialista em políticas públicas, um especialista em saúde da família. Então, tem locais que eu preciso, sim, de ter especialistas, né? Na verdade, todos os locais nós precisamos de, pelo menos, né, X membros da equipe com aquela determinada especialidade. Justamente porque a especialidade serve para isso. Para eu conseguir verificar ali dentro de um nicho específico quais são as ações que melhor se enquadram diante daquela ação que eu preciso propor. Da mesma forma, eu preciso de educação permanente. Porque eu preciso treinar a minha equipe em loco, eu preciso treinar a minha equipe em auditório, eu preciso fazer palestras, cursos, eu preciso da simulação realística, principalmente quando tem alguma parte técnica, né, que mudou, né, a literatura traz que agora tal procedimento vai ser feito de tal forma, eu preciso de levar essa equipe para um laboratório, eu preciso investir em congressos, simpósios, e também em casos clínicos, justamente porque eu entender o que está acontecendo do lado de fora, o que a ciência está me mostrando que é o ideal. E isso a educação permanente também possibilita. Então, pessoal, educação continuada e permanente devem ser trabalhadas
juntas. Não devem ser trabalhadas separadas, apesar de que não são sinônimos, mas são complementares e muito importantes para o meu serviço em saúde. Então, eu fiz uma decisão de implementar a educação continuada permanente na minha empresa. A partir desse momento em que ocorreu o processo de formação, no caso da educação continuada, né? Meu colaborador fez uma especialização, mestrado e doutorado. E também na educação permanente. Fiz um curso, um treinamento, levei a minha equipe para um simpósio, um congresso, fiz uma discussão de caso clínico. Enfim, eu tenho inúmeras possibilidades. Eu preciso avaliar o resultado. E quais são os critérios que eu preciso levar em conta? Eficiência econômica, ou seja, aquele valor gasto pela gestão surtiu efeito benéfico para modificar a minha prática assistencial. Eu também preciso levar em conta eficiência administrativa, esse tópico que eu preciso esclarecer. Por que eficiência administrativa? Quem fecha a agenda de educação continuada também deve se autoavaliar. Ou seja, eu fui eficiente, eu fui resolutivo quando eu formei essa agenda? E também eu tenho que levar em conta a eficácia, ou seja, eu consegui ou não resolver o problema. E fazer um paralelo da situação antes e após a implementação da educação continuada permanente. Qual era a realidade que eu tinha? Qual é a realidade que eu tenho hoje? Após ter um especialista, ter um mestre, ter um doutor, após eu promover um curso, um treinamento para minha equipe, também treinar a equipe em loco, que eu acho fantástico o treinamento em loco, ou seja, diretamente, né, com cuidado ali, né, o cuidado chamado beira-leito do paciente, enfim. E a partir disso eu preciso rever os indicadores, porque antes de implementar a agenda, eu já tenho um indicador assistencial. Mas e após a agenda? Esses indicadores melhoraram? Porque os números não mentem, né? Então eu preciso verificar esses indicadores assistenciais. E a partir disso, eu vou tomar a minha decisão novamente. O problema ele foi resolvido? Foi resolvido bacana. Minha agenda foi um sucesso. O problema não foi resolvido? Opa, tive um problema. Será que foi na fase do diagnóstico situacional? Será que eu deixei passar, deixei de observar alguma coisa? Será que foi o processo de identificação do problema? Será que talvez não seja isso que está causando, né, um distanciamento do mais próximo do ideal, né, aquela parte do status quo e do serviço, né, ideal possível que eu quero alcançar? Será que foi o processo de tomada de decisão? Será que eu não envolvi o quadrilátero de formação? Será que eu esqueci alguns atores ali importantes no processo de tomada de decisão? Ou será que foi na implementação, durante, né, de fato, em que a ação está ocorrendo, que a ação continuada permanente está ocorrendo, enfim. E a partir disso, quando isso acontece, o problema não é resolvido, eu tenho que voltar. Lá no início, lá na fase do diagnóstico situacional, para rever toda a cadeia de educação continuada e permanente. Então, pessoal, o que eu gostaria de deixar como considerações finais? Que a educação continuada e permanente, ela possibilita, sim, a reconstrução do processo de trabalho. Então, quando eu disse lá no início que tudo pode ser resolvido por meio de educação continuada e educação permanente, é verdade. E também analisar a minha prática assistencial, e também ela permite visualizar novas possibilidades, utilizando o quê? A criatividade, né? Ou seja, a partir do momento em que eu tenho noção do ensino, da saúde, e que vai culminar com a qualidade, eu sou corresponsável com todo esse processo. E é necessário que eu tenha essa corresponsabilidade, porque eu sozinho não vou conseguir modificar a, o problema em questão, a realidade que eu quero, mas a equipe sim. Por isso que o trabalho ele deve ser em equipe, ele deve ser multidisciplinar. E também a educação continuada e permanente agrega maior legitimidade na minha assistência, porque eu vou deixar de lado a velha prática arcaica do senso comum e vou trazer a prática baseada em evidência, aquilo que é cientificamente comprovado. Isso agrega valor profissional, valorização de uma categoria, valorização da instituição
e, consequentemente, o que eu quero alcançar, que é o bem-estar do meu cliente, dos seus familiares e também um bem-estar social. Aqui, pessoal, eu deixo as minhas referências que eu utilizei para a elaboração deste slide. Aqui segue os meus contatos, tanto do e-mail, caso tenha alguma dúvida, alguma pendência, alguma parte que gostariam de discutir mais a fundo, podem me encaminhar mensagem. Sou super solícito para agregar justamente esse processo de troca de ensino-aprendizado. Então, ter esse retorno de todos vocês é muito importante. Também segue o meu currículo Lattes, via QR Code. E, por fim, eu gostaria de deixar essa frase: nada de politicamente útil acontece até que as pessoas comecem a dizer coisas nunca ditas antes, permitindo assim que visualizemos práticas novas, ao invés de apenas analisar as velhas. Muito obrigado, pessoal. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento ao Simpósio Acadêmico Multidisciplinar em Saúde pelo convite em palestrar sobre esse tema que eu acho de suma importância.